Eu declaro aberta a terceira reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos na segunda sessão legislativa. Eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior e aqueles que concordam põem em votação, permanecem como se encontram. Aprovado. Aprovado. Essa reunião foi sugerida pelo senador Paulo Paim e pelo senador Eduardo Suplicy, para debater a reintegração da área de Pinheirinho e São José dos Campos. Só diz aqui que tem duas partes. Foi enorme a lista dos convidados. Muitos já nos honram de sua presença, alguns deverão estar chegando. Quem tinha que estar presidindo essa sessão é o senador Paim, presidente dela. Por solicitação dele e do senador Suplicy, eu peço desculpa porque eu não devia estar aqui, mas como o senador Paim não pôde estar aqui para uma reunião importante que o reteve em Porto Alegre, nós estamos iniciando essa reunião. Com a palavra, uma questão de ordem, o senador Suplicy. Prezado presidente, senador Pedro Simon, primeiro quero agradecer muito a sua atenção de ter hoje dado o impedimento do senador Paulo Paim. Ele me informou ontem que foi homenageado por uma das escolas de samba que está dentre as que foram classificadas e por um décimo. Não foi... O Lula foi homenageado em São Paulo. O Paim em Porto Alegre. Vossa Excelência que merece, não foi, devia ter sido. Não, eu participei do desfile da Vai Vai, que homenageou a coragem da mulher brasileira e a presidenta Dilma Rousseff. Ali eu... Como é que ela não ganhou? Como é que a Fiel não ganhou com aquele... Bom, eu não sei bem. A Vai Vai ganhou, chegou em terceiro lugar, tá? Foi bem classificada. Mas também participei no dia seguinte... Mas na eleição o Lula chegou em primeiro e na escola de samba chegou em terceiro. Onde, na Gaviões da Fiel eu também participei, mas essa acho que não foi classificada, mas é que as escolas de samba eram excelentes todas e foi muito animado. Mas como o senador Paulo Paim me informou que ele precisa participar da homenagem a ele próprio colocada na madrugada que passou essa noite, então daí a dificuldade de ele estar presente. E eu agradeço muito porque Vossa Excelência, com a sua história, experiência, inclusive poderá muito nos ajudar na reflexão sobre o que aconteceu no episódio do Pinheirinho. Vossa Excelência que por muitos anos governou o Rio Grande do Sul e passou por situações tais como esta. E eu acredito que a experiência acumulada de Vossa Excelência vai nos ajudar a refletir sobre o que aconteceu. Eu quero dizer, senhor presidente, que nessa lista longa de convidados, nós propusemos e queremos aqui reiterar o convite para que esteja presente o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Álvaro Batista Camilo, como um dos principais responsáveis pela operação e, obviamente, junto ao comando do governador Geraldo Alckmin e do secretário de Segurança, Heitor Ferreira Pinto. Também convidamos o líder comunitário, advogado Antônio Donizete Ferreira, que já se encontra presente, o advogado Denis Visigati Ometo, que está por chegar... O Aristeu Neto, que está aqui presente, o prefeito de São José dos Campos, Eduardo Pedrosa Cury, que
Eu, inclusive, estive no gabinete dele há 2 semanas atrás e o convidei pessoalmente para esta audiência. E, infelizmente, ele me telefonou ontem à noite, por volta de 11h30, meia-noite quase, de Washington, D.C., dizendo que estava nos Estados Unidos da América e não poderia estar aqui hoje presente. E eu disse que seria muito importante que ele, então, designasse um secretário do governo municipal de São José dos Campos para estar aqui presente, porque nós vamos nos referir muito ao problema ali do Pinheirinho, que é de São José dos Campos, e a presença do representante do prefeito ou dele próprio é essencial. Também foi convidada a secretária Luísa de Souza Arruda, da Justiça e Defesa da Cidadania da Secretaria de Estado de São Paulo, porque avaliamos que era importante que estivesse presente tanto o senhor Silvio Torres, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, e assim como a Luísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, para que o governador Geraldo Alckmin tivesse aqui como seus representantes pelo menos 2 secretários de Estado. Ambos, porém, Luísa de Souza Arruda e Silvio Torres, ainda não confirmaram a sua presença. O presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Ricardo Garizio Sartori, que foi a pessoa que foi procurada por mim próprio, pelo deputado Ivan Valente, pelos deputados Carlos Janazzi e o deputado estadual do PT, Adriano Diogo. Nós estivemos com ele por volta de meio-dia da quarta-feira que antecedeu, dia 18, quarta ou quinta-feira, dia 18, que antecedeu a reintegração. Fizemos um apelo para que houvesse o entendimento dos 3 níveis de governo para uma melhor atenção àquela população que estava ali há 8 anos. O juiz, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, nos disse que precisaria ter um documento em mãos de uma das 3 autoridades, ou então de alguém que fosse parte. Ele até nos deu o telefone do Jorge T. Uada, que era o síndico da Massa Falida, e eu de pronto telefonei ao senhor Jorge Uada, que sugeriu que nós nos encontrássemos ali perante o juiz da 18ª Vara das Falências, no Fórum de São Paulo. Ali nos deslocamos direto indo do Palácio da Justiça para conversar com o juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, e ali, diante do síndico da Massa Falida e de seus advogados da Select S.A., ainda que o advogado Vadielu não tivesse recomendado, ao responder à pergunta do juiz, diante dos argumentos aqui apresentados, até para evitar um problema social maior, o senhor concordaria em se dar 15 dias de prazo para um entendimento ainda com as partes? E ele falou que sim. Então ele falou: se eu queira então escrever no papel esta sua petição, este requerimento, e ele assim o fez perante todos nós que ali estávamos, que assinamos como testemunha, e o juiz Luiz Beethoven Ferreira assinou o defiro nos termos tais como apresentados, ligou ali mesmo para a doutora Márcia Loureiro, na nossa frente, fazendo o apelo para que houvesse os 15 dias de prazo, e em seguida eu conversei com a secretária Inês Magalhães, que se encontrava em São Paulo, que se colocou à disposição de dialogar com o governo municipal e estadual. Liguei para o governador Geraldo Alckmin, que me disse: olha, o governo estadual, caso o governo municipal e o governo federal cheguem ao entendimento,
se responsabilizará pela infraestrutura na área do Pinheirinho. Muito otimista, eu pedi um encontro com o prefeito Eduardo Cury, que teve a gentileza de, na sexta-feira, dia 20, me visitar na minha residência em São Paulo, e ali conversamos por quase 1h30, me falou das suas dificuldades com o pessoal do Pinheirinho, como disse, e o ex-governador Pedro Simão poderá lembrar de situações como essa que ele falou ali. Eu até tive diálogos com o advogado lá do pessoal do Pinheirinho, o Toninho Ferreira, e ele queria me dizer que era adequado que tivesse sido feita a ocupação naquela área, que o Toninho Ferreira então explicou a ele: olha, o senhor não vai me convencer de ser contra essas ocupações, porque acredito, e nós do movimento acreditamos, que quando há uma área socialmente não utilizada grande, seja na área rural, então é preciso estar lá apontando a necessidade de realização de assentamentos, de reforma agrária, e o mesmo na área urbana. Daí diz que ambos chegaram, palavras do prefeito, a uma conclusão: tudo bem, eu sou contra a invasão, o prefeito falou, você acha que pode ser feito. Agora, como está ali o problema, o prefeito me disse a ele, e a mim, como prefeito, cabe cuidar não propriamente dos adultos que agiram inadequadamente aí, mas os problemas da saúde e da educação das crianças e das pessoas ali. Sobre isso eu tenho responsabilidade. Ele também mencionou a mim: olha, não caberia uma solução onde o custo eventual para o governo de cada unidade habitacional para as pessoas que estão ali no Pinheirinho viessem a custar mais do que o programa habitacional dos 3 níveis de governo por cada unidade habitacional para aquelas pessoas que estão na fila. E eu considerei que isso era uma questão de bom senso, e até depois reportei isso à secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, bem como ao senhor Paulo Maldos, que aqui se encontra representando o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria da Presidência da República, e ele que é o secretário nacional de articulação, e que era uma das pessoas que estavam envolvidas, pois, como poderá nos relatar Paulo Maldos e a secretária Inês Magalhães, eles estavam prontos para receber no dia seguinte, no dia seguinte daquele compromisso com o juiz de permitir 15 dias de prazo, para um entendimento visando, e estava o governo federal estudando a possibilidade até de adjudicação de parte da área do Pinheirinho, uma vez que a massa falida da Select S.A. tinha quase 15 milhões de dívidas de IPTU com a prefeitura e mais tantos milhões, isso o Paulo Maldos poderá aqui nos descrever, de dívidas com o governo federal. Então, quem sabe se pudesse chegar a um entendimento, se não de toda a área, parte da área do Pinheirinho, para um programa habitacional que pudesse atender aquela população. Também foram convidados, senhor presidente, e o presidente Ivan Sartori foi por mim visitado sexta-feira passada, junto com o juiz Rodrigo Capês. O presidente Ivan Sartori me disse que possivelmente ele teria reuniões que dificultariam, mas que o Rodrigo Capês, que aqui está na lista dos convidados, viria. Infelizmente, não sei por que razão, o juiz Rodrigo Capês, que foi quem acompanhou toda a operação, inclusive indo a São José dos Campos, desde a manhã do dia 22 de janeiro próximo, ele acaba de enviar um fax, que ainda não tomei conhecimento, mas quem sabe depois o senhor possa ler, senhor presidente, Vossa Excelência possa ler para sabermos melhor. O deputado Ivan Valente, que foi testemunha de tantos desses episódios, inclusive durante o dia da reintegração, ele estará aqui presente em instantes, ainda não chegou, né? O promotor de justiça João Marcos Costa de Paiva, da 10ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos,
ele é promotor da Vara de Infância e da Adolescência, não é? E ele hoje está acompanhando o depoimento perante o juiz da Vara do Adolescente e da Infância da família que foi objeto de violências atrozes cometidas por policiais militares da Rota na noite do dia 22 para a madrugada do dia 23. O Dr. Luiz Beethoven Gifone Ferreira, juiz da 18ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, responsável pelas falências, foi convidado e ainda não encaminhou resposta, embora ontem eu tivesse insistido com a secretária dele do convite para ele vir aqui. O senhor Marcelo Menezes, advogado dos sindicatos metalúrgicos, está aqui, o doutor Aristeu está aqui o substituindo. A doutora Márcia Faria Matei Loureiro, juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, que foi a juíza que determinou a reintegração de posse, com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça e depois de ter, e a certa altura, mas essa era uma das explicações essenciais que nós gostaríamos de ouvir aqui, porque o Dr. Luiz Beethoven Gifone Ferreira teria, ou ele revogou aquela sua decisão de adiar por 15 dias, de sexta para no sábado, na véspera da reintegração, decisão essa que só veio a ser publicada dia 26, e o que me pareceu também estranho. Então esse é um dos assuntos que justamente o convidamos aqui para que ele esclarecesse, junto com a doutora Márcia Loureiro, que eu a visitei, e estava presente o seu marido, doutor Loureiro, lembra o nome do... Dr. Luiz Loureiro Júnior, que é o presidente do Fórum de São José dos Campos. Então, na sala da presidência, eu conversei com o presidente Luiz Loureiro e com a doutora Márcia Loureiro, convidando-a, insistindo da importância dela estar aqui. Infelizmente, até o momento, ela não chegou. Se ela quiser vir, será muito bem-vinda. O doutor Paulo Roberto Martins Maldo, secretário nacional da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, que muito se empenhou para que houvesse o melhor entendimento possível, está aqui presente e vai poder nos relatar o que aconteceu naquele dia. O doutor Rodrigo Capês, já mencionei, estamos no aguardo, mas mandou esse fax. O secretário Silvio Torres, aguardamos também. O vereador Tonhão Dutra, que está aqui, senhor presidente, que foi justamente quem, muito juntamente com Toninho Ferreira, havia insistido para que eu comparecesse ali, e eu já estive lá uma vez em 2006, 2007, e também nesses últimos dias. E também então ele veio aqui, foi ele quem me avisou às 6h30 da manhã, olha que o senador estão aqui os helicópteros e milhares de policiais, ou 2.000 policiais, algo assim, da tropas de choque, etc., para realizar a reintegração. Quando eu fui ao Palácio do Governo conversar com o governador Geraldo Alckmin, às 7 da manhã eu estava no portão, 8h30 ele me recebeu e informou: olha, Eduardo, pode estar tranquilo, vai ser feito com muita civilidade, com respeito, sem violência, lhe garanto. E de lá nós ligamos para o doutor Rodrigo Capês, que estava no local dos fatos. O Tonhão e o Toninho às vezes me ligavam, e eu junto ao governador, eu falei: mas eu estou ouvindo tiros, governador. Ele falou: não, vai ser feito de uma forma a evitar quaisquer problemas. E então eu acho importante que o governador tenha noção da extensão daquilo que ocorreu. O presidente, o Fir Cavalcante, presidente da UAB, embora não diretamente envolvido, mas será ótimo se ele puder comparecer. A doutora Paula Ribeiro, Defensoria Pública do Distrito Federal, acho que ainda não chegou. A senhora Daniela Sembranelli, Defensora Pública Geral
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a senhora Andréa Luz Warg, que teve a gentileza, seja muito bem-vindo. Senadora Luiz Nunes Ferreira, é importantíssimo que Vossa Excelência esteja aqui presente. Então, a senhora Andréa Luz Warg, jornalista, e ela, com outras pessoas, ela foi responsável pela realização... Bom dia. Bem, obrigado. Ela foi responsável pela realização deste vídeo de 25 minutos, que eu pediria a Vossa Excelência que possa ser passado, porque nos dá um depoimento importante das pessoas que lá estiveram. Está aqui também, porque estão chegando cerca de 40 pessoas, representando os moradores do Pinheirinho. Como houve um pequeno problema mecânico quando o ônibus se encontrava em Louisiana, eles atrasaram um pouco, mas devem chegar dentro de 15 minutos, senhor presidente. Mas estão aqui o senhor David Furtado e a senhora Laura Silva Souza, que são um casal, têm um filho, que moravam no Pinheirinho há 8 anos, e eles estão dentre as pessoas que sofreram. Ele sofreu um tiro na coluna e vai poder nos descrever a situação que aconteceu ali. E estão ainda aqui o deputado Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores de São José dos Campos, e que acompanhou muito de perto todos os episódios. O José Maria, que é presidente do PSTU, mora em São José dos Campos, mora no Brasil, não é que está em toda parte, mas ele mora em São Paulo, mas ele está aqui também porque acompanhou muito de perto os episódios. E não sei se dentre os convidados, mas então isso, senhor presidente, mas quem sabe a Vossa Excelência possa ouvir as pessoas, ou se quiser, eu acho que este vídeo é muito representativo dos episódios que aconteceram. Então, se Vossa Excelência considerar adequado, poderemos passar o vídeo para iniciar. Mas é Vossa Excelência que decide, senhor presidente, é a sugestão que eu faço. Nós dois marcamos um recorde. Eu concedendo, e Vossa Excelência fez a questão de ordem mais comprida que eu me lembro de assistir. A proposta feita pelo senador Suplicy, a gente assistiu o filme agora. Se todos concordarem. Senhor presidente. Pois não. Vou fazer uma questão de ordem. Senhor presidente, na ocasião em que essa audiência pública foi requerida, foi votada pela comissão, eu estava presente e concordei com a votação, embora não houvesse quórum, é bom que se diga, desde que se aprovasse também alguns requerimentos meus que tratavam de outros episódios onde foram alegadas violências policiais. Os requerimentos a que me refiro dizem respeito a reintegrações de posse ocorridas no Distrito Federal e que vem ocorrendo no Distrito Federal sem ordem judicial, é bom que se diga, sem ordem judicial, onde foram denunciadas violências de policiais militares. Igualmente, uma operação de reintegração de posse promovida por proprietários do terreno em Basileia, no Acre, onde houve também denúncias de violência, inclusive com ferimentos graves ferimentos graves, uma pessoa que levou um tiro no olho, uma mulher que sofreu um aborto. Também em relação a episódios ocorridos no Piauí, manifestação de estudantes contra aumento de passagem de ônibus. Igualmente na Bahia, denúncias de violência policial. O meu propósito, senhor presidente, era fazer aqui uma discussão
a respeito dessa situação delicada em que a polícia, cumprindo ordem judicial, ou às vezes não, como foi o caso no Distrito Federal, usa da força física para a manutenção da ordem, podendo cometer abusos, ou não. O fato é que eu queria promover uma discussão que não fosse uma discussão setorial, partidária. No entanto, e essa foi, aliás, o teor da conversa do secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo, Sidney Beraldo, com o presidente dessa comissão, Paulo Paim. Propôs que fizéssemos uma audiência conjunta para o exame dessa situação numa escala geral, de modo a tirar daí consequências que são da órbita de, digamos, de interferência do Senado, que são consequências de ordem geral, recomendações de ordem geral, lições para o futuro. No entanto, não foi esse o procedimento do presidente da comissão. Embora eu tenha já indicado à secretaria da comissão os nomes e os endereços das pessoas que eu pretendia ver ouvidas por esta comissão na mesma ocasião em que se tratasse do caso do Pinheirinho, a audiência pública foi marcada apenas para o caso do Pinheirinho. Isso me dá a ideia que nós estamos diante de uma operação política, em que o PT terceiriza o radicalismo de outros para promover seus interesses eleitorais. Nós estamos diante de uma operação política, visando atacar politicamente o governo de São Paulo. Por esta razão, o secretário da Casa Civil enviou ontem um ofício ao presidente Paim, dizendo que nessas condições não haveria representação do governo de São Paulo. Do governo de São Paulo, por entender que se trata de um procedimento faccioso, unilateral, não é? que terá como consequência a instrumentalização dessa comissão por partidos políticos, no caso o PT e outros grupos para os quais o PT, em nome dos quais o PT terceiriza o seu radicalismo, PSTU, por exemplo. Não é? Nessas condições, senhor presidente, eu não vou participar da audiência. Eu quero dizer que o governo de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, agiu sob requisição do Tribunal de Justiça, cumprindo ordem judicial, que a União, em nenhum momento, o governo federal, a União, em nenhum momento interviu no processo, juridicamente, como terceiro interessado. O documento enviado pelo Ministério das Cidades, sob o comando do então ministro, que depois foi defenestrado, ministro Negromonte, continha assinaturas de pessoas de terceiro ou quarto escalão com promessas vagas, sem nenhum valor jurídico, como, aliás, foi reconhecido pela juíza que presidiu o caso. Nessa desocupação, senhor presidente, anteriormente à desocupação, houve uma preparação criteriosa por parte da Prefeitura, com a participação do Poder Judiciário, com a participação da OAB, para que a ocupação se desse com o menor trauma possível, e sem nenhum trauma de preferência. Não era essa a intenção de pretensos líderes comunitários que armaram este circo, nos dias que antecederam a reintegração de posse. Eu quero mostrar aqui a Vossa Excelência, a imprensa publicou fartamente, não é, a disposição que pretensos líderes comunitários, que são verdadeiros parasitas desses movimentos, que cobram mensalidade para a organização dessas invasões, aí dessas ocupações. Essa era a disposição pacífica da liderança desses movimentos. Diante deste quadro que está aqui, a Polícia Militar, evidentemente, tomou todas as precauções, mas, evidentemente, você tinha ali gente querendo brincar de insurreição. Pseudos revolucionários que descumprem ordens judiciais
para levar à radicalização de um processo político com vistas a não sei o quê. Por isso, senhor presidente, quando a Polícia Militar atuou com energia, com um grupo reforçado de policiais, e que se excesso houve, a Polícia Militar de São Paulo, que é uma polícia militar exemplar em matéria de cumprimento da lei e do respeito aos direitos humanos, tomará as suas providências. Houve muita mentira falada a respeito desse assunto. Mortos que teriam ocorrido no Pinheirinho, que não ocorreram. Pessoas que teriam sido feridas, mutiladas, de modo algum foram vitimadas por qualquer tipo de ação policial. Pelo contrário, se encontravam hospitalizadas por outras razões. O senador Suplicy conta uma história de uma invasão de um domicílio onde teriam sido vítimas de abusos sexuais, não é? Uma família de pacíficos moradores da região, que ele situa no Pinheirinho, quando não é no Pinheirinho. Na verdade, houve sim uma batida policial com apreensão de droga, com apreensão de armas, não é? E, curiosamente, a advogada dessas pessoas que foram conduzidas à delegacia, apesar da sua vasta experiência em ações criminais, naquele momento em que foram à delegacia, não alegou, quando era o momento de alegar para fazer uma contraprova, qualquer tipo de violência contra os seus clientes. A história contada pelo senador Suplicy no plenário, né, foi relatada 10 dias depois perante testemunhas que eram funcionários do gabinete do senador Suplicy. Então, senhor presidente, enquanto não houver uma discussão séria sobre esse assunto, em que não seja alegada de uma maneira unilateral o respeito aos direitos humanos, e sim tratado essa questão do uso da polícia militar em casos de reintegração de posse de uma forma abrangente, o governo de São Paulo não vai participar. E eu também não participarei, porque entendo que a audiência pública, do jeito que foi composta, do jeito que está montada, do jeito que foi convocada, é um instrumento político, é uma operação política de interesse do PT, de interesse do senador Eduardo Suplicy e de outros grupos, inclusive de alguns grupelhos pseudo-revolucionários que se utilizam da miséria alheia para promover as suas propostas. Muito obrigado. Senhor presidente, permita que eu possa, inclusive peço a gentileza do senador Luiz Nunes, que eu recorde alguns dos episódios por ele mencionados aqui. Eu gostaria que vocês me permitissem. Antes que ele se retire, que ele possa ouvir. Não, primeiro porque eu ouvi com muita atenção. Não, primeiro, antes de ele se retirar, ele vai ouvir a mim, que sou presidente. A secretaria eu não estava presente. Eu estou aqui com o membro da comissão, nós estamos com o membro da comissão. Tu está... Meus cumprimentos, hein? Está como herói aqui. Agora, sobre o que falou o senador Luiz, me diz o secretário da comissão que realmente é o que aconteceu. Que na audiência realizada aqui, na última reunião, foi feita a proposta do senador Suplicy para que se ouvisse o pessoal de Pinheirinho. E foi feita uma proposta do senador Luiz para que se ouvisse a representação aqui de Brasília. Também está aqui o ofício do chefe da Casa Civil do governo de São Paulo, dizendo que ele, primeiro ele dá as explicações de que aconteceu, etc, mas na linha de Vossa Excelência, e diz que não veio porque o convite, a aprovação na comissão tinha sido feito para ouvir os dois lados, e só estava sendo ouvido um lado. Nós estamos agora nessa situação. Como ouvir apenas um lado, se o governador de São Paulo, aqui representado pelos seus principais secretários da área da Justiça e mais, eu conversei e ao lado do senador Luiz Nunes, convidando
não para o dia que ele, inclusive, havia protestado, mas para o dia 23, que seria hoje, para dar o tempo suficiente. E sabia o senador Aloysio Nunes, porque eu concordei inteiramente com a proposição de também tratar dos outros assuntos, do Acre, do Distrito Federal e todos, mas como este assunto significava era importante tratá-lo quanto antes, e dada a sua complexidade, sim, seria adequado que pudesse ser dedicado aqui uma sessão inteira, uma audiência inteira, para depois tratarmos dos outros assuntos. Então, o senador Aloysio Nunes sabia perfeitamente que hoje seria a questão do Pinheirinho, assim como o secretário Sidney Beraldo. Eu conversei com ele e foi feita a data adequada para a presença da secretária Heloísa Arruda da Justiça e, assim como o secretário da Habitação, Silvio Torres, assim como foram convidados os 4 juízes envolvidos nas decisões, o presidente juiz Ivan Sartori, o juiz Beethoven Ferreira, a juíza Márcia Loureiro, a juíza e o outro juiz Rodrigo Capês, que inclusive confirmou a presença dele, conforme está escrito na carta dele. Venho respeitosamente comunicar a impossibilidade de comparecer à audiência pública do dia 23, não obstante haver confirmado minha presença e efetivamente comprado a passagem que ele anexa para atender a esse relevante compromisso, problemas sorvenientes relacionados à necessidade dele estar presente ali, atividades do presidente do Tribunal de Justiça que o impediram de vir hoje. Mas o direito de resposta, e para que aqui não fosse uma audiência unilateral apenas no interesse do Partido dos Trabalhadores, se não tivesse sido convidado, estivesse apenas eu aqui falando e os outros convidados, e não o do governo do Estado, os juízes, aí sim ele poderia estar dizendo que seria desequilibrado. Mas eu, inclusive, saudei a presença do senador Aloysio Nunes para que ele, primeiro, possa ouvir aquilo que ele acha que não ocorreu. Ele acha aqui que não ocorreu que uma pessoa tenha sido ferido. E aqui está o senhor David Furtado, que levou um tiro de policial da Guarda Municipal ao lado da sua esposa Laura, e não fosse ele ter passado à frente, o tiro seria em Laura, poderia até lá matado. Ele foi atingido na coluna. Estão aqui os seus exames médicos para mostrar. Estão aqui o vídeo das pessoas e das cenas ocorridas, onde ele diz que não houve violência. Queira o senador Aloysio Nunes ter a dignidade de ver este filme, com as cenas, algumas das quais de emissores de TV, demonstrando a violência ocorrida. Isto é preciso que se diga. E ele aqui vem me dizer que funcionárias minhas aqui fizeram declarações, elas foram testemunhas da barbaridade ocorrida ali no Campo dos Alemães. E é importante que ele possa ouvir e possa trazer aqui o comandante da PM, o senhor Álvaro Camilo, que deve... E eu quero dizer, eu ouvi do governador Geraldo Alckmin, eu vou exigir a apuração rigorosa dos fatos que mencionei, que ouvi as testemunhas de abuso sexual perpetrados, não pela corporação Polícia Militar, pela qual tenho o maior respeito, mas é preciso que o senador Aloysio Nunes possa ser rigoroso na apuração daqueles fatos. Ele aqui veio dizer que não era verdade. Quero que ele escute, então, ao meu lado, o depoimento das moças que foram objeto de abusos sexuais invisíveis. Mas eu os ouvi e achei tão relevante que levei-o, sim, à tribuna do Senado. E eu o convido para estar aqui e não abandonar a Comissão de Direitos Humanos, porque eu também estarei aqui quando for debatido o problema
do Distrito Federal, do Acre, da Bahia, de Fortaleza, de onde ele quiser. Mas eu não fugirei ao debate. Eu agradeço, Vossa Excelência. Peço a palavra. Apenas se eu pudesse, no meio dos dois, poder falar também. Permite que eu fale primeiro? Perfeitamente. O pronunciamento de Vossa Excelência é importante, porque na televisão, geralmente, Vossa Excelência fala com muita elegância, muito macio. E as pessoas, inclusive, me perguntam, mas como o senador Suplicy, ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, ele não luta, não fica bravo? Eu digo, não, eu já vi ele bravo, e quando ele fica bravo, ele... Vossa Excelência agora deu um desabafo. É bom, às vezes, aparecer. Mas eu quero apenas dizer o seguinte. O secretário da mesa, por favor, me informa o seguinte. O senador Suplicy apresentou o requerimento com relação a Pinheirinho. O ilustre senador apresentou, senadora Luísa Nunes, inclusive com a assinatura do senador Paulo Paim também. O senador Suplicy não estava presente na hora, aí o senador Paulo Paim, Mas assinou pelo quê? em entendimento com ele, apresentou como autor desse requerimento. De todos esses, junto com a Luísa. Esses aí, exatamente. Então, o senador Aloysio, como não era membro da comissão, o senador Paulo Paim, presidente da comissão, assinou junto o requerimento, convocando a senhora Rita Silva, José Pereira Gonçalves, convocando o senhor José Adelso Jaminava e Marcos Filho, convocando a senhora Almerinda Neves e convocando o senhor Hudson Silva para também comparecer à comissão. Me informa, senador, o secretário da comissão, que na hora de fazer os convites, o senador Paim decidiu que não era de fazer tudo no mesmo tempo, mas fazer uma convocação para cada um desses requerimentos. Então, hoje seria esse, e todos os 4 requerimentos apresentados por Vossa Excelência serão também convidados para vir a essa comissão. É a informação que me dá o secretário da comissão. Então, a decisão... E o senador Aloysio sabia disso? Calma. Eu estou calmo. Calma. Então, eu estou apenas querendo informar que é a informação que está me trazendo o secretário. Que eu realmente estranhei quando eu vi aqui, porque para essa reunião, só estão convidados o pessoal do Pinheirinho. Tá bem. Toda. Então, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que me informa o secretário que a decisão do presidente Paim foi, em vez de fazer todos ao mesmo tempo, fazer uma reunião, vão ter, além dessa, teriam mais 4 reuniões para ouvir as pessoas referidas por Vossa Excelência. Então, eu fico aqui para decidir. Nós temos 2 saídas. Eu apelo para que Vossa Excelência fique. Nós teremos 2 saídas. Ou suspender essa reunião, marcando outra para quando vier todo mundo, ou cumprir o que o senador Paim fez, que foi ouvir esta e depois ouvirem as outras. Com toda sinceridade, eu acho que seria até uma deselegância com as pessoas que estão aqui, que afinal foram convidadas. Eu acho que então, ouvimos esta e eu assumo o compromisso de que todas as pessoas solicitadas por Vossa Excelência também serão convocadas para essa comissão. Vossa Excelência concorda? Senhor presidente, permite? Em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não me intimido com os gritos do senador Suplicy. Realmente não. Pode gritar à vontade, que isso não me impressiona. Não me impressiona. É que o senador Suplicy tem certeza que vai retirar do pronunciamento dele quando ele falou com relação à dignidade de Vossa Excelência. Ele e eu sabemos que, em termos de dignidade, ninguém dá aula a Vossa Excelência. Tenho certeza que o senador Suplicy retira. Com certeza não. Eu não ofendi a dignidade do senador Aloysio. O senhor quis se colocar como árbitro da minha dignidade. Condição que eu não lhe reconheço, senador Suplicy. Eu não lhe reconheço. E nem a ninguém. Não é? O que eu quero dizer, senhor presidente, é o seguinte. Eu não entendo por que tinha que ser dada prioridade ao caso do Pinheirinho.
Só se dá prioridade, nesse caso, uma prioridade de natureza política. Natureza política, porque os outros episódios a que eu me referi foram episódios, inclusive, anteriores. Mas se resolveu fazer primeiro o caso do Pinheirinho, sem sequer tomar qualquer providência, a não ser essa que Vossa Excelência anuncia agora, com a sua autoridade, de vir a convocar no futuro. Se tivesse, pelo menos, já designado data para as demais, eu concordaria em imaginar que nós seguíssemos uma sequência. Agora, não há data. Essa reunião foi convocada desta forma, para colocar o caso do Pinheirinho. Está convocado que a próxima reunião da comissão já é o primeiro das pessoas. Mas tem uma segunda-feira. A próxima reunião, na segunda-feira... Já com o senador é outro assunto. Já pode... Ele já está me informando que já está convocado para segunda-feira. Não é esse caso, não. É outra situação. É não. Assunto, na segunda. Não, mas vamos mudar o outro assunto e fazer isso aqui. Tá? Explica o outro assunto, trocamos e segunda-feira que vem fazemos isso aí. Eu cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa. Segunda-feira que vem, nós vamos ver as pessoas solicitadas por Vossa Excelência. Perfeitamente. Nessas condições, sob a presidência de Vossa Excelência, e reafirmando que eu não me deixo intimidar por gritos, senador Suplicy, nem de Vossa Excelência, nem de ninguém. Sabe disso? Ninguém. Não, você não deve dizer, é a primeira vez. Ele passa 2 anos falando baixinho. Uma vez. Então, vamos lá. Uma vez é assim, mas não quis atingir você, né? Eu sou irmão do Suplicy, conheço. Ele é exageradamente calmo. Às vezes devia gritar mais e não grita. Principalmente lá no PT, quando não faz as coisas que ele faz e que o PT devia ter feito. Se o PT fizer o que o Suplicy faz, a situação hoje era diferente. Então, ok. Se vê o filme ou não se vê o filme? Todo mundo concorda? Então vamos ver. Vamos ver. Próxima segunda-feira, então, hein? Diga para o Suplicy que foi decisão daqui. Senhor presidente, aquela e marcar essa. Dado o seu espírito de respeitabilidade e tudo, se eu exagerei em qualquer forma nas minhas palavras junto ao senador Aloysio, quero cumprimentá-lo numa saudação de respeito, porque nós temos aqui, senhor presidente, desde a chegada dele... desde a chegada dele... E no PSDB, são 2 patrimônios da política brasileira, são Vossas Excelências. O que tem de melhor, de mais sério, de mais digno, de mais correto no Brasil, nesse Congresso que eu conheço, são os 2 projetos. Eu quero registrar, senhor presidente, e ele sabe, desde a chegada dele aqui, nós temos tido muitos pontos de concordância em defesa do interesse público e de São Paulo, e colaborado um com o outro. E então, se me permite, eu vou até aí cumprimentá-lo para que possamos restabelecer a boa convivência. Vamos lá. Senhor presidente, senhor presidente Pedro Simão, coincide de... Sossegado, raramente tinha As pessoas do Pinheirinho, senhor presidente. sossegado, nossa, ali era o bairro perfeito, sabe? As pessoas do Pinheirinho estão chegando. Todo mundo unido, um ajudava o outro. Ou se você tivesse faltando 1 quilo de açúcar na tua casa, 1 saco de arroz, juntava todo mundo lá e falava assim, ó, toma aqui uma cesta básica.